Boa noite, gente. Estamos aqui em mais um programa Educação de Classe. Boa noite, Luciano. Boa noite, Rose. Tudo bem? E, estamos de máscara nova, hein? Cadê a sua, Luciano? Olha lá. A minha está aqui, ó. Peraí. Máscara nova. A minha ainda está aqui embaladinha, que amanhã para poder já fazer visita exatamente para o selo, né? A gente tem que até explicar, né? O que é esse selo, a gente vai falar desse selo Que agora. é isso, né? Que selo é esse? Que selo é esse? Que então, selo é esse que vai precisar até de máscara nova? A partir dessa semana estarei eu aqui com a minha nova máscara do CEP, fazendo visitas às unidades escolares do nosso município. É isso aí. Esse selo, gente, faz parte daquela questão que nós vimos conversando na semana passada, do plano de retorno. E vamos deixar novamente claro, do plano de retorno para quando for possível um retorno seguro, tá? Existe uma previsão de 5 de abril, mas tudo vai depender das condições do comportamento da pandemia. Então, são todas datas hipotéticas, tá? É preciso que a gente tenha isso em mente, né? Tudo vai depender do resultado agora do carnaval, né? Nas próximas semanas também, né? Como é que foi isso, como é que está sendo a lotação dos hospitais, questão de, inclusive, não só lotação, né, mas quantidades de equipes médicas, quantidade de equipamentos, né? Isso. Que é sempre uma preocupação grande. Agora, antes de começar a falar sobre esse assunto, gente, a gente queria mandar um abraço especial à população e aos servidores públicos da educação do município de Porciúncula, né, que passou esse final de semana por uma situação muito complicada. Já está todo mundo numa situação complicada em relação ao Covid, né? Em relação à pandemia, mas eles tiveram lá uma questão de enxurrada, de alagamento, assim, sem precedentes, realmente uma coisa muito forte, muito grave, né? Inclusive, a própria sede do CEP lá ficou completamente submersa. Então, a gente vai fazer, inclusive, uma campanha para recolher donativos, água potável, máscara, álcool em gel, para mandar para Porciúncula. Durante essa semana, a gente vai estar lançando a campanha nas redes, tá? Então, quem puder participar, toda a nossa solidariedade aos trabalhadores, aos profissionais de educação lá de Porciúncula e à população em geral de Porciúncula, né? Muito triste as pessoas perderem suas coisas, né, na enxurrada, na enchente. Nós somos um município que, durante muito tempo, a gente acabou vivendo essas situações aqui, né? O que a gente tem, ou tinha, pelo menos ainda bem, com mais recorrência, era a questão de queda de barreiras. E a gente tem, né, de forma contínua, esses alagamentos que de vez em quando acontecem no centro da cidade, na área do Quitandinha, mas nada perto do que foi o que aconteceu em Porciúncula, que se aproxima o que nós passamos aqui em 2011 com o Vale do Cuiabá. Muito triste. É uma tragédia realmente sem precedentes. Uma situação assim realmente muito complicada, né? Então, a partir dessa semana a gente vai estar começando uma campanha, tá, de doações para poder colaborar com o povo lá de Porciúncula. Isso aí. Mas aí a gente estava falando sobre essa questão do selo, né, Luciano? Na semana passada a gente começou esse assunto e acabou parando porque o tempo já estava se esgotando. Como é que funciona isso, Luciano? O que é isso? O que é esse selo? Eu sei que aqui em Petrópolis as academias, por exemplo, têm um selo. Isso. E é a mesma coisa? Como é que funciona? Esse selo, na verdade, de forma muito prática, é uma certificação. São as unidades escolares que serão certificadas de acordo com um checklist. Na verdade, é uma listagem de adequações, de procedimentos que todas as unidades escolares precisarão ter para que elas possam, então, ser certificadas e ter esse selo. Esse selo é a garantia de que uma determinada unidade escolar da rede estadual, da rede municipal e da rede privada tem condições de atender alunos de forma presencial quando o retorno às aulas de forma presencial for possível. Então, a partir desta semana, estaremos, na verdade, quando eu falo estaremos, né, Rose? Porque tem um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas retirado daquele grupo do GT, que a gente sempre menciona aqui, Sim. que foi um grupo que discutiu esse documento, que são esses protocolos, né, de retorno às aulas presenciais, desde março do ano passado. Então, as pessoas que irão compor essas comissões, que irão fazer a visita às unidades escolares,
da rede pública, estadual, municipal e também da rede privada, todas elas fizeram parte ou fazem parte do grupo de trabalho que faz toda essa discussão a respeito do retorno das aulas presencial. E eu estava procurando aqui, justamente nessa reunião, nós tratamos sobre um checklist, né? E esse checklist foi elaborado não por docentes, né? Porque, como a gente já falou, cada um na sua área, né? Esse checklist foi elaborado pela Secretaria de Saúde junto à Vigilância Sanitária, que são os órgãos responsáveis pelas fiscalizações normais, né? Isso. Você vai abrir um estabelecimento, tem que ter o aval da Vigilância Sanitária, tem que ter laudo dos bombeiros, tem que ter uma série de documentos, né? Então, esse selo ele vai ser dado em cima desses pré-requisitos, tá? Toda escola, para funcionar, deveria já estar obedecendo a alguns critérios. Algumas nem estavam, né? Então, estariam, inclusive, funcionando irregularmente. Então, elas vão precisar se adequar. Por quê, gente? Por que a gente está falando sobre isso? Porque tem que aproveitar esse período agora que as escolas estão fechadas para poder mexer no que tiver que mexer, adaptar, né? Fazer as melhorias que têm que ser feitas. Então, não dá para deixar o prédio lá parado. Vamos fazer o que tem que fazer, né? Vamos adequar para quando for seguro retornar, a gente não ter que perder um tempo fazendo isso. Já previne, né? É uma ação de prevenção para um possível retorno quando for seguro. É importante também mencionar, Rose, quando a gente fala da certificação, né, que vem por parte da vigilância sanitária, existem alguns procedimentos que já acontecem anterior à pandemia. E o que a gente vai fazer, e totalmente respaldado pelos técnicos da vigilância sanitária, é a verificação dessas adequações. Adequações essas que elas são independentes do processo de pandemia, como é o caso da limpeza de caixa d'água. Sim. A limpeza da caixa d'água, qualquer unidade escolar que receba funcionários, que receba crianças, estudantes, de seja lá qual for a idade, precisa ter a manutenção do seu manancial de água potável. Tem que estar adequado. Assim como também funcionamento de ar-condicionado. É claro que agora nós temos especificações que são exclusivas para a questão do Covid-19. Tem lá a questão de um filtro, que é uma orientação do Ministério da Saúde, que é um filtro adequado para, hoje, o funcionamento de ar-condicionado em relação a essa questão de segurança no caso do Covid-19. Algumas adequações, elas são por conta da pandemia, na verdade a maioria. Outras já existiam antes mesmo da pandemia. E toda unidade escolar deveria já estar adequada a essas determinações e orientações da vigilância sanitária. Eu estava procurando aqui no site da prefeitura, porque hoje já deveria estar, então deve estar amanhã ou até quarta-feira, lançado já aqui no site, esse cadastro, essa série de quesitos, né, que as escolas vão ter que seguir. E aí, é de uma hora para outra? Não. As escolas vão ter a primeira quinzena toda de março para se preparar para essa visita, né? Então, de agora, dessa semana agora, quando sair publicado. Durante 15 dias, as escolas terão esse tempo para poder fazer essas adequações. Então, nenhuma escola pode começar em abril sem ter sido visitada e sem receber o selo. Agora, antes de tudo isso, nenhuma escola pode abrir em abril se a gente não tiver uma situação segura, preferencialmente com vacina para todo mundo. O que está um pouco difícil, né? Bem difícil. Bem difícil, né? Bem Porque, difícil, olha, vou te falar, essa semana, enquanto outros municípios já estão vacinando pessoas com 70 ou um pouco abaixo, aqui, essa semana vai começar a vacina de 84 a 89 anos. Né? Então, até chegar na nossa faixa... E a gente tem que deixar bem claro que, além, né, de toda a discussão que foi elaborada no grupo de trabalho, tudo isso foi fundamentado em orientações vindas da OMS, do Ministério da Saúde. Então, nós temos critérios que aí foram adotados por outros municípios e outros países em relação ao retorno da aula presencial.
E alguns desses critérios estabelecem o seguinte, que o número de óbitos ele tem que estar numa linha decrescente ou estabilizado. Que o número de contaminação tem que estar estabilizado ou em decréscimo. Esses 2 critérios, o município até agora não conseguiu cumprir. Nós estamos com a taxa de óbito em uma linha que está sempre na ascendente, e, infelizmente, a taxa de contaminação também. Então, esses 2 principais critérios para retorno de aula presencial, a gente ainda não conseguiu atingir, mas temos até 5 de abril. Sim. Nós temos até 5 de abril para verificar todos esses critérios. A questão da taxa de contaminação, a questão da taxa de ocupação dos leitos de UTI e também dos leitos clínicos, o número de óbitos no município, a questão de atendimento, inclusive, como você mesma falou, né, a disponibilidade de profissionais da saúde para atender não adianta ter leito pessoas e não ter profissional da saúde. Eu não vou lá, até porque eu não tenho preparo para isso. Não entendo nada. Não é uma coisa que qualquer um possa colaborar. Não é, né? Cada um no seu quadrado. Então, todos esses critérios, até 5 de abril, eles terão que estar, né, bem trabalhados, bem estabelecidos, para que a gente possa falar realmente de retorno às aulas presencial a partir de 5 de abril. Mas, enquanto isso, a gente vai fazendo, né, a fiscalização das unidades escolares para que a gente possa verificar a adequação dentro desse checklist estabelecido pelo grupo de trabalho. E aí, lembrando, gente, que 5 de abril também não é retorno de todas as... 5 de abril, possivelmente, não é retorno de todas as unidades, nem de todos os segmentos, né? Dia 5 de abril, talvez comece o projeto piloto. Esse projeto piloto, para que é um projeto piloto? Não dá para a gente fazer uma experiência com todos os alunos de todas as redes ao mesmo tempo. Então, quando houver retorno, vai ser feito primeiro uma experiência com um número menor de alunos. E aí ficou decidido no grupo de trabalho que vai começar pelo 3º ano do ensino médio. Por quê? São os alunos que têm a maior autonomia, né? Isso. Vão sozinhos para a escola, óbvio, têm noção das regras a serem seguidas, uma capacidade de seguir os combinados, né, de máscara, todo o protocolo de segurança, de distanciamento, muito melhor do que crianças pequenas, né? Esperamos assim. Mas isso tudo, volto a dizer, somente se as condições estiverem seguras até lá. Gente, o programa de hoje está passando também, além daqui da TV, passando pelo Facebook da TVI, pelo Facebook do CEP Petrópolis, também pela minha página, tá? E pelo meu perfil pessoal. E assim que acabar, vai estar sendo retransmitido na página do Luciano também, tá? E em outras páginas. Então, nós agradecemos quem sempre tem participado, tá? Hoje está com a gente aqui a Gil, a Maria Helena Souza, a Vânia, a Mariana Vilarim, que está sempre em todos os nossos programas. Mariana está participando, né? Sempre mandando aí seus recados. Isso é muito importante também, né? Para a gente sentir o feedback, o alcance da nossa programação. E aí, gente, para quem ligou agora, e também, fiquem ligados que está passando pelo Facebook da TVI, pelo Facebook do CEP, pelo meu Facebook, tá? Para a gente poder alcançar bastante gente. A gente estava falando sobre a questão do selo de qualidade, a certificação das escolas. Para que é isso? É bobeira? Uma palhaçada que o prefeito inventou? Não. Isso é o seguinte, para a gente poder garantir que todas as unidades, tanto da rede privada quanto da rede pública, municipal e estadual, tenham condições mínimas nos locais para receber as pessoas. Porque quando acontecer isso, seja lá em que mês acontecer, e eu não acredito que vai ser tão rápido assim, eu não tenho esperança que seja para abril, mas vamos ver como é que vai ser, como é que a pandemia vai se comportar, mas tem que ter uma série de quesitos presentes. E aí foi elaborado um checklist. Vai ter um grupo de visitação, que é formado pelo grupo de trabalho, junto à vigilância sanitária, e vão visitar todas as unidades da rede municipal, da rede estadual e da rede privada aqui em Petrópolis. E aí, gente, os itens são os mais variados possíveis. Eu vou ler uns aqui e vou pedir para o Luciano esclarecer um pouquinho. Por exemplo,
Esse aqui, ó. As carteiras e mesas e demais mobiliários estão em conservação e o material que são confeccionados, é possível fazer limpeza? Pode se lidar com limpeza? Isso é um item importante? No momento, né, porque a gente está falando de questão de segurança, é mais do que importante. Você, não, mas isso aí é um excesso, né, do checklist. Não, porque esses locais, eles precisarão passar por constante higienização, porque é a forma que se mantém um ambiente limpo e seguro para os nossos estudantes, independente se estamos falando de educação infantil ao ensino médio. Todos. Então, esse material do qual a carteira, principalmente o mobiliário, né, de dentro de sala de aula, foi confeccionado, ele tem que permitir que haja constante higienização, com solução de hipoclorito de cloro, que vai ter que passar lá o pano, né, o tempo inteiro para fazer a limpeza do ambiente. Se é um material que, mesmo passando o pano, se ele for muito poroso, ele pode promover a retenção de partículas que podem conter vírus naquele momento. Então, mesmo passando um pano com a solução, irá conter o vírus pode estar ali, pode permanecer e pode passar de um estudante para o outro. São de uma pessoa para outra. Né? Então, são muitas as questões e todas elas foram elaboradas, e eu repito mais uma vez, isso daí não foi nada da cabeça de ninguém. O tempo inteiro nós conversamos com as pessoas que entendem deste assunto, porque a gente trata muito, e a gente vai tratar também, né, como CEP, como sindicato, da questão funcional, porque a gente defende aquilo que não irá sobrecarregar o servidor público, ele não pode pagar essa conta, ele tem que fazer a parte dele, até porque temos um salário, nós recebemos para isso e fazemos jus ao nosso salário. Então, vamos fazer a nossa parte? Sim, vamos fazer a nossa parte. Mas tem uma conta que não pode recair sobre o servidor público. Isso daí quem tem que fazer é o órgão público. Sim. Se for uma questão de unidade privada, uma unidade escolar privada, que seja o proprietário da escola. Mas, quando a gente consegue, né, alinhar isso tudo, a gente chega à seguinte conclusão. Nós temos vários itens que precisam ser elaborados, que aí convergem para a parte pedagógica. Essa aí é com a gente. Funcional, essa daí a gente entende. Chão de escola, essa a gente entende. Aí partiu para a área de saúde e vigilância sanitária. Aí deixa com quem entende. Cada um no seu quadrado. E aí, gente, por que isso? Por que as escolas da rede privada estão misturadas também nessa condição? Porque na questão da segurança, o que faltar em um espaço prejudica todos. Então, se tem um espaço inadequado na rede pública, prejudica todos os alunos do sistema de ensino todo. Se tem um espaço inadequado na rede privada, prejudica todo o sistema. Porque se começar uma contaminação, e aí isso se alastrar, é uma desgraça para todo mundo, para toda a população. Então, não é uma coisa que vá interferir somente em um setor. Por isso, nós estamos caminhando juntos. Redes públicas, municipal, estadual, e rede privada. Tá? É preciso que todo mundo siga os mesmos comandos determinados pela Vigilância Sanitária, pela Secretaria de Saúde. Isso é muito importante. A gente estar andando junto, começar junto, paramos juntos e vamos começar juntos. Agora, é importante ressaltar aqui também, e inclusive na Câmara Municipal já foi discutido esse assunto, conversado, mas eu ainda não vi nenhuma iniciativa, realmente, já uma definição de uma ajuda aos trabalhadores do setor privado e aos empresários, aos pequenos empresários do setor privado. Né? A ajuda nacional, federal, já parou em dezembro, né? Mas com a continuidade da pandemia, com a continuidade da necessidade de isolamento social, esse setor, é óbvio, também está sendo muito prejudicado. Está colocando em risco as vagas de trabalho dos nossos colegas, professores e funcionários da rede privada. Então, é preciso, sim, que a Câmara, que o governo municipal, que o governo estadual, que os deputados estaduais e federais aqui de Petrópolis, né, corram atrás disso. É preciso dar, sim,
condições de sobrevivência às pequenas empresas e, principalmente, garantir os empregos dos trabalhadores do setor privado. E aí estou falando não só para a educação, não. Em geral, é preciso que haja uma assistência ao pequeno empresário, né, ao pequeno empreendedor, que durante a pandemia realmente está sendo muito, muito, muito prejudicado. Isso tudo tem que ser feito para quê? Para que as pessoas possam estar com tranquilidade para pensar no principal, que é preservar a vida. Então, é óbvio, né? Se eu fosse dona de uma escola pequenininha, eu estaria muito preocupada, porque eu estaria com dificuldades para pagar os meus funcionários, eu estaria com dificuldade para manter minhas contas. Então, é justo que os municípios, os estados e principalmente o governo federal continuem provendo programas de apoio a isso, à pequena empresa e ao emprego, né? Isso é questão de emprego e renda. Então, a Câmara Municipal, inclusive, tem uma comissão que cuida disso, né? De emprego, de renda, de trabalho. Nós precisamos que os vereadores se movimentem, né, para fazer isso. Não adianta também, gente, assim, já tiraram bastante retrato no hospital, no refeitório, tá, agora vamos lá, trabalhar, né? Agora vamos acabou trabalhar. O retrato, vamos fazer alguma, né? Vamos produzir. Né? A gente já está em fevereiro. Então, as pessoas têm demonstrado essa preocupação, e é uma preocupação real. Nós não menosprezamos isso. Nós só valorizamos mais a vida. Independente de qualquer prejuízo, a vida continua valendo mais. Mas a gente não pode tapar os olhos e fingir que isso não está acontecendo. Acontece. Qual é a solução? A solução é socorro emergencial, né, para os pequenos empresários e para garantia do emprego dos trabalhadores da rede privada, para que eles possam estar resguardados como todo mundo, que as crianças continuem resguardadas, que a gente consiga fazer um trabalho melhor na questão do atendimento remoto. E a gente vai falar sobre isso no nosso próximo bloco. Vamos para o nosso intervalo, já voltamos. Gente, uma outra informação importante também que a gente precisa passar é sobre o cartão Merenda Certa, né, Luciano? Cartão Merenda Certa. E estou perguntando para o Luciano, porque o Luciano é do CAI, né, vice-presidente do CAI. Isso. E é uma preocupação muito grande também em relação à rede pública a questão da alimentação, né? A gente realmente tem famílias que precisam, que necessitam, né? Desse auxílio. E o cartão vai mudar? É o mesmo cartão? Você já tem notícia? Já sabe sobre isso? O que a gente teve de informação até agora, Rose, é que haverá uma mudança, né, plena de todos os cartões, muito por conta para evitar qualquer tipo de fraude em relação à utilização do cartão do ano passado. Então, as escolas novamente receberão esses cartões e cada unidade escolar ficará responsável por fazer a distribuição do cartão Merenda Certa. Essa é uma tentativa, né, do Executivo para tentar amenizar essa situação das famílias, principalmente das famílias mais carentes, das regiões mais periféricas da cidade, que os filhos e filhas, né, dessas famílias têm na escola, né, como alimentação essencial, a utilização da merenda escolar. Então, para tentar amenizar a situação dessas famílias, irá começar novamente a distribuição do cartão Merenda Certa. Isso é um programa de segurança alimentar, né, gente? É óbvio que não é um programa que vai garantir a alimentação da família inteira. Não é. É uma questão de complementação, tá, do que seria para cada aluno naquele período escolar. Então, o cartão vai mudar e o novo cartão, pelo informe que a Secretaria deu, virá com o nome do aluno, escola, tudo direitinho, para ficar melhor identificado, porque os cartões atuais não tinham, só tinham um número, igual o cartão de transporte, né? Exatamente. Agora não, agora é um cartão realmente personalizado e, pela informação da Secretaria, começa a ser distribuído na quarta-feira dessa semana, né? E aí, é claro, cada escola vai entrar em contato com os responsáveis para avisar o dia certo de buscar, o horário certo. Não é para ter aglomeração, né? Então vai ser distribuído um horário, tudo direitinho, porque o objetivo não é aglomerar, tá? E esse cartão já virá com a recarga do mês de fevereiro, tá? A informação que nós temos é essa.
E logo depois, Luciano, vai começar também a nova questão de distribuição de kits da alimentação escolar, da hortifruti, né? Que a gente chama de dos pequenos produtores, né? Isso, dos alimentos que são perecíveis, né? Que aí o cartão Merenda Certa, ele garante a compra da parte da verba, né? Que é utilizada para a compra do alimento não perecível. Uhum. Então, e essa parte agora, que isso aí é determinado por lei, nós temos uma parte que é utilizada para a compra de produção dos pequenos agricultores, que é chamada agricultura familiar. Então, essa parte, novamente, irá começar a distribuição dos kits que foram distribuídos ano passado, e, diga-se de passagem, de excelente qualidade, tanto eu quanto o Daniel Salomão, outros diretores, o Gomes, a Dominique, a Júlia, a Elaine também fez o acompanhamento da distribuição desses kits de hortifruti em algumas unidades do município de excelente qualidade. Sim. O que a gente foi verificar ano passado, nós verificamos ano passado, e eu espero sinceramente que não aconteça esse ano, é a questão das pessoas que não foram pegar esses kits. E aí teve uma sobra. Uhum. Então, é o que eu espero que não aconteça esse ano, porque um alimento de muita qualidade, produtos de muita qualidade. Fresco, né? Frescos. Não é resto, não, tá, gente? Não, muito pelo contrário. Porque tem gente, ano passado, que ficou... Não sei se é porque era época de eleição, né? E aí as pessoas ficaram enlouquecidas com algumas situações. As pessoas começaram a denegrir a imagem do kit, né? Aquilo ali é alimento de primeira qualidade. Se tiver ruim, na hora a diretora devolve. Isso. Tem autonomia para isso, porque aquilo é pago, não é xepa, não foi comprado refúgio. Exatamente. Não, aquilo é para ser de primeira qualidade, alimento fresco, produzido aqui em Petrópolis, né, pelos agricultores, do pequeno agricultor, pessoal ali que se encontra, a maioria é no Bonfim, no Caxambu, né? Pessoas de Petrópolis plantam aqui, colhem aqui, tá? Então existe uma verba federal para serem adquiridos esses produtos na merenda escolar. E tem que se adquirir por ano 33% do valor... 30%. 30%. Né? 30%. 30% do valor da verba federal. Então, não é pouca coisa, né? É uma coisa séria, bem feita. Então, vamos prestigiar. Quem não precisa, é claro, não vai lá buscar, né? E eles estão, inclusive, nós conversamos com a secretária de Educação, bolando uma nova maneira de distribuição, porque estava ficando para algumas famílias inviável buscar por conta do transporte, né? Se a pessoa mora longe da escola, então como é que ia lá gastar R$8 para buscar um kit? Não valeria a pena. Então, o que eles estão pensando em fazer? De repente, fazer em outros locais, mais dentro da comunidade, né? Mas isso tudo ainda está sendo estudado e vai ser divulgado agora no próximo mês. O que tem que agilizar também, né? Porque quem tem fome tem pressa, né? Tem pressa, né? Essa é uma fala muito recorrente, né? Importante a gente lembrar disso, né? Qualquer tipo de programa, qualquer tipo de ação que envolva alimentação, auxílio, tem que ser feito de forma rápida, né? Para poder suprir a necessidade imediata das pessoas. Não dá para ficar bolando um programa maravilhoso, sem erro nenhum, mas que vai acontecer lá no meio do ano. Tem que começar logo, né? As aulas já começaram. Então, o programa de alimentação escolar tem que andar junto com as aulas. O que aconteceu ano passado, né? Ano passado, com todas as atribuições, né? As dificuldades que as unidades escolares tiveram para fazer a distribuição, a organização da distribuição, mas era algo que precisava acontecer. Para ontem, porque a gente está falando de segurança alimentar. Então, para que isso pudesse ser feita a distribuição rápido, ano passado, trabalhou-se de uma forma. E aí, nós observamos algumas dificuldades relacionadas às famílias para pegar os kits, e esse ano já a Secretaria de Educação já está pensando em uma forma, né, de fazer com que esses kits cheguem de forma mais facilitada a essas famílias. Mas a gente está acompanhando aí todo o processo e a gente espera que isso seja resolvido o mais rápido possível, né?
Isso aí. Então, gente, esperem, aguardem o informativo da escola. Cada escola tem o contato dos pais lá já organizado, ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou Facebook. Aguardem a comunicação da escola em que seu filho está matriculado. Não adianta ir à escola antes. Não vamos aglomerar em escola, em centro de educação infantil. Vamos aguardar o comunicado, tá, da distribuição desses kits. E é importante também ressaltar aqui, para todas as nossas colegas gestoras das escolas públicas também, que é imprescindível a aquisição de material para as escolas e para os centros de educação infantil. Quem não adquiriu ainda, tem que adquirir, porque quando faz a distribuição desses kits, nós temos alguns funcionários que estão trabalhando, estão indo lá para ajudar nessa distribuição. Essas pessoas precisam estar recebendo da escola, recebendo do poder público, através da escola, todo o seu equipamento de segurança. Hoje, por exemplo, para nós é um dia muito feliz, que é o dia do auxiliar de serviços gerais, dia 22 de fevereiro. Esse profissional precisa de equipamento específico para segurança no trabalho. Então, tem que ter face shield, tem que ter avental, tem que ter jaleco, tem que ter luva, tem que ter bota, tem que ter álcool em gel em quantidade, cloro, hipoclorito, né? Tapete sanitizante, tem que ter tudo. Porque não tem como chamar esses profissionais para comparecerem à escola, para qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de serviço, se não tiver equipamento de segurança, né? Então, as secretárias de escola também estão indo de vez em quando lá para preparar documentação. E quando a gente fala estão indo lá de vez em quando, é porque no resto do período estão em casa trabalhando em home office. Tá? Então, a gente precisa, quando chamar algum profissional para alguma coisa, estar preparado para isso. Tá? Porque a gente deve evitar isso ao máximo. Ainda não é hora de colocar movimento na rua, de colocar gente nas escolas. É hora ainda de preservação, isolamento social, para garantir que isso passe logo. Está demorando mais a passar pela falta de cuidado, principalmente do governo federal, da falta de incentivo ao isolamento social, né? Isso poderia já estar mais amenizado se a população estivesse colaborando também e se os governos não estivessem negando a pandemia e estivessem se empenhando para resolver essa situação, principalmente na aquisição de vacinas, né? Então, nós esperamos que todos os governos, em todos os níveis, se empenhem para resolver isso. Vacina. Está faltando o quê? Vacina. E a gente também está de olho, Rose, a gente fica o tempo inteiro, né, atento em relação a isso, que a gente não pode deixar acontecer o jeitinho. Não existe jeitinho. Se o poder público, e aí nós estamos, né, de olho nessa organização, porque há clara necessidade, há real necessidade. Não é isso que estamos questionando. As unidades escolares, elas precisam estar abertas em algum momento, porque é necessário atender os alunos que não possuem acesso à internet. Então, é necessário que faça a distribuição do material impresso. E para buscar os kits de alimentação também. É necessário que a unidade esteja aberta para a entrega dos kits de alimentação, que é a parte de hortifruti. É necessário que as equipes gestoras se façam presentes, porque existe uma organização escolar de atendimento aos pais, de atendimento aos professores. Então, é necessário que as unidades escolares estejam abertas. Mas a gente tem que evitar a todo custo o jeitinho. Não existe jeitinho. É de obrigação do poder público fornecer os EPIs para que os servidores estejam presentes dentro das unidades escolares, mas estejam de forma segura. Então, não tem essa de que você compra a sua própria máscara. A máscara que é comprada com o meu dinheiro é para o meu uso pessoal. Agora, dentro do meu ambiente de trabalho, a responsabilidade é do poder público. Como servidor, é do poder público. Se eu trabalho numa rede privada, numa unidade escolar de rede privada, essa obrigação é do empregador. Sim. E se a pessoa tem como função auxiliar de serviços gerais, hoje eu deixo meu abraço aí para todos os nossos amigos servidores públicos, juntamente com a Rose, que são auxiliares de serviços gerais, a gente sabe, nós que somos de chão de escola, que trabalha lá no dia a dia, a pandemia que é
quando tem, desculpa aí o trocadilho, mas quando falta um auxiliar de serviços gerais e ninguém vai substituir. E eu vou te falar mais, ninguém quer ir lá fazer a função dele. Sim. Ninguém quer ir lá fazer a função dele. Se faltar auxiliar de serviços gerais, a escola fecha. Fica complicado, o negócio fica estranho. Então, meus parabéns aí a todos os auxiliares de serviços gerais do município de Petrópolis, servidores públicos do município, e é necessário que não só eles, mas que todos os servidores públicos que estão sendo chamados às unidades escolares por necessidade, que todos eles recebam EPIs. Como a Rose falou, face shield, se for o caso, luva, se tiver que usar luva, bota. Se tiver que usar avental, bota, máscara, álcool gel, tudo isso daí. De acordo com o que é especificado para cada função. Né? Exatamente. Para cada função tem uma paramentação específica. Né? Então, a pessoa que vai fazer limpeza dos banheiros, ela tem que ter uma paramentação diferente de quem vai lá na cozinha fazer alimentação. Ou na secretaria da escola. Na secretaria da escola. Agora, lembrando, gente, não está havendo e nenhuma escola tem autorização para estar funcionando com criança, tá? Com aluno, seja de que idade for. Se tem alguma funcionando, e aí é coisa séria, tem que ser denunciada, tá? Pode usar o canal do CEP, os nossos grupos de Zap, porque isso é muito sério. Está colocando a vida dos outros em perigo, tá? Nós vamos para o nosso último intervalo e já voltamos. Gente, vamos falar um pouquinho sobre a questão da parte pedagógica, né? Existe uma plataforma que está sendo utilizada pela Prefeitura desde o ano passado, né? É o Educa em Casa. Educa em Casa. E esse mês de fevereiro é importante que as famílias estejam atentas, porque o Educa em Casa está parado, fechado, para manutenção, tá? Por quê? Porque vai haver uma modificação em alguns quesitos para que os professores possam ter uma interação maior com os alunos, umas modificações para facilitar essa interação, tá? Por quê? Porque era uma coisa prevista para poucos meses. Exatamente. No início, todo mundo esperava que isso fosse durar 2, 3 meses, né? E aí se estendeu, e agora continua se estendendo. Não tem uma previsão certa de retorno presencial. Então, é preciso melhorar as ferramentas que nós estamos usando. Isso em todas as redes, tanto na rede privada quanto na rede pública. Então, essa plataforma vai estar passando por modificações e a previsão é que a partir de 1º de março já esteja aberta novamente para os alunos, tá? Previsão. Então, depois a secretaria vai estar divulgando mais certo isso. E quando a gente fala que tem que investir para melhorar isso, é não só melhorar a plataforma, mas o município tem que investir para melhorar as condições dos trabalhadores da educação e dos alunos. Então, é preciso investir numa rede de Wi-Fi para a cidade. Acesso à internet. Acesso à internet. É preciso investir em computadores para professores e alunos, porque você assistir a aula 3, 4 horas, professores variados, só de um celular, é complicado, né? Então, é preciso que os alunos tenham acesso à tecnologia. E uma das coisas que a gente sempre recomenda é que prefeitos observem e solicitem do governo federal acesso ao FUST, ao Fundo de Universalização da Tecnologia, tá? Isso aí todo mundo paga na conta de telefone 2% por mês, tá? Então é importante que a gente saiba o que tem sido feito aí nesses últimos 30 anos, sei lá quantos anos, com esse dinheiro desse fundo. Deve ter um dinheirão lá, tá? Porque eu ainda não vi o acesso à tecnologia chegar a ninguém. Então, esse dinheiro tem que estar por aí em algum lugar. Então, vamos cobrar isso aí. Prefeitos, tem que cobrar lá do governo federal. Cadê o FUST? Cadê o dinheiro que estava aqui no FUST? Né? Mandar para o Fantástico aí essa pergunta. Agora, gente, a gente está chegando no encerramento do nosso programa e a gente queria ressaltar que na próxima semana, na próxima segunda, vai estar marcada a audiência pública da Comissão de Educação sobre o retorno das aulas, tá? Para que a gente possa estar discutindo com toda a população, com todos os entes envolvidos, rede privada, rede pública, os pais de alunos, Ministério Público, Conselho Tutelar, pessoal da Secretaria de Saúde, né, Vigilância, para que a gente possa estar estabelecendo cada vez mais as questões de segurança
para um possível retorno, seja lá quando for. Uma hora nós vamos ter que retornar para o presencial, mas é preciso estabelecer condições seguras para esse retorno, tá? Então, nós queremos sim, mas a gente repete isso aqui, ó. Não é hora de retorno presencial nas escolas. A vida vale muito mais que um ano letivo, vale muito mais que uma mensalidade de escola, vale muito mais que qualquer coisa. Volto a ressaltar, nessa audiência nós temos que estar discutindo também subsídio para a manutenção dos empregos dos nossos companheiros da rede privada também, das pequenas empresas, dos pequenos empresários, governo federal, governo estadual, tem que estar pensando nisso aí também. Empréstimos, como que funciona isso para manter também os empregos. Mas sempre pensando nisso, né, Luciano? A vida vale mais. Exatamente. E pegando aí uma carona no que você falou, Rose, a gente vem discutindo isso já há muito tempo, é necessário que a gente passe do discurso para a ação. Então, a classe política petropolitana falar que está preocupada com os empregos, com as vagas de empregos, com as unidades escolares da rede privada que estão fechadas, as pessoas estão sendo demitidas, justamente, né, nessas escolas de pequeno porte, que não tiveram nenhum subsídio, tiveram algum subsídio, e vamos dizer bem a verdade, os subsídios do governo federal, eles estiveram presentes? Sim, teoricamente, porque o acesso era complicadíssimo. Então, está na hora da nossa classe política sair do discurso para a ação, tanto em defesa das vagas de emprego, quanto nessa mudança necessária que a gente vê para a educação pública nesse momento de pandemia, mas, sobretudo, no momento pós-pandemia. Gente, esse assunto é envolvente, mas o nosso tempo já acabou. Até a próxima semana, em mais um programa Educação de Classe.